Então, vamos embora, galera. Já está todo mundo aí, vamos embora. Então, olha só. Agora é o seguinte, hein? Opa! Agora apertem os cintos, cara, porque a gente vai agora entrar numa outra vibe aqui tensa. Então, atenção, vai acompanhando aí, fica esperto, anota a dúvida. Se tiver qualquer coisa, levanta a mão, coloca no chat e tal. Então, vamos lá. Seguinte, tá? Então, até o momento, a gente falou aí dessa grande introdução, um pouquinho do curso, essas problemáticas aí do marketing e tal. E aí, vamos tentar pensar agora por que e como que a gente chegou nesse apocalipse que a gente está vivenciando no nosso mercado. E é importante a gente ter a consciência que a gente está vivenciando um apocalipse, né? Vocês, no teu dia a dia, esse apocalipse, você percebe, por exemplo, você fala assim, cara, eu coloco conteúdo de qualidade lá no Instagram, aqui, meu profissional, da minha agência, e eu não consigo crescer no troço, né? Eu não consigo evoluir, eu faço mídia, eu não consigo chegar nas pessoas. É porque, cara, a gente está vivendo apocalipse mesmo. Então, é muita gente complicando, fazendo ruído, confundindo, né? E a gente, eu acredito que em qualquer situação que você precisa confrontar algo, é muito importante. Imagina, eu quero questionar uma certa prática que acontece na minha cidade, eu quero questionar como é que a escola está agindo com o meu filho. Quando sempre tem uma coisa que você quer questionar, quer contrastar, quer contrariar, né? ou colocar em xeque, eu acho que é importante a gente entender do que a gente está criticando, né? A gente entender o problema, o que acontece para esse problema surgir, como é que ele nasceu. Esse entendimento é engraçado que nós, como pessoas, muitas vezes, a gente faz esse movimento em outras coisas da nossa vida, né? Quando você está ali com a vida muito confusa, você tenta parar e tentar enxergar o que está acontecendo, né? Ver como é que nasceu isso aí, se chegou a esse... Né? Pô, como é que eu vim aqui para esse momento que eu estou, né? O que eu preciso fazer para sair disso? Lá o psicólogo, né? Se você faz terapia ou já fez, né? Você sabe que tudo tem a ver lá com a infância, com as fases iniciais do bebê, né? E tal. Então, tudo é isso. Por que no marketing a gente não pensa isso? Por que a gente não para refletir, né? Antes de sair reclamando e combatendo o guru, reclamando que a gente recebe pouco, vamos entender o que aconteceu para a gente chegar nessa bagunça. Porque aí eu compreendendo mais, eu consigo lutar melhor, né? Eu consigo trabalhar melhor, eu consigo me preparar melhor para lidar com o apocalipse zumbi que a gente está vivenciando. Tá? E uma coisa muito interessante nesse sentido todo, né, é pensar de cara que o marketing que a gente trabalha, né, e não vai ser o meu foco aqui esse, mas o marketing ele é muito além do marketing conhecido, que é o paradigma gerencial dos 4Ps. O que a gente fala de marketing é muito aquilo de como trabalhar o marketing numa empresa. E ainda assim isso foi reduzido para praticamente a parte de promoção, que é rede social, divulgar coisa, awareness, né? Branding, rede social, mandar e-mail, fazer site. Isso é a parte de promoção, a gente foi reduzido a isso. Mas o marketing é muito mais. E ele é muito mais que os 4Ps ou que os 7Ps, que é a parte gerencial. O marketing, e vocês me desculpem, eu reparei só agora, antes de voltar aqui, que eu, por acaso, essa é a única coisa que não está com referência. Todas têm referência para vocês poderem ver por vocês mesmos. Depois eu coloco essa aqui. Mas o marketing, como ciência, né, o marketing é um agente social muito importante. Agente social em que maneira, né? De que maneira? A gente tanto impacta a sociedade, o resto da sociedade de maneira mais ampla, como é impactada por ela. Então, você imagina, agora a gente está com crise no mundo inteiro, então apertou no mundo, desde questões financeiras até problema da cadeia de suprimento. O marketing é afetado por isso, obviamente. Você vai ter mais dificuldade de se comunicar, você está pagando caro no lead, porque agora, por exemplo, está tendo campanha de político no Brasil. Isso é o mundo lá fora que está afetando a gente, no marketing. E, ao mesmo tempo, o marketing também afeta a sociedade, né? Então, o marketing, a gente fala assim, não, o marketing dita padrões, né? Então, o marketing, por exemplo, fala que é legal você ouvir a Anitta e é ruim você ouvir Bee Gees, sei lá. O marketing fala que o bacana é você usar roupa assim assado. Quando você usa um relógio Rolex, isso significa um monte de coisas.
Né? Ter um relógio Rolex, por exemplo, significa que você é rico, que você é bem-sucedido, que você tem poder. Isso é verdade ou não? E olha que coisa bizarra. Ter muitos seguidores ou ter, aparentemente, um sucesso financeiro, normalmente a gente entende como aquela pessoa ela é competente, ela é bem-sucedida. Né? E pode ter um monte de coisa por trás. Olha aí o pessoal lá de criptomoeda, todo mundo sendo preso, por exemplo. Preso, cadeia. Né? Inclusive em Portugal, no Brasil também os caras estão sendo presos. Então o marketing é muito maior do que isso. A gente, entretanto, para poder facilitar, vai tentar ter um olhar mais para a questão marketing praticado no mundo de negócios e empresas, que é o paradigma dos 4Ps, que é o marketing gerencial, que é o micromarketing. Micromarketing. O outro marketing é o macromarketing. Eu posso passar artigos para vocês podem procurar na internet, e eu tenho um artigo que eu acho que ele é meio que genérico, do tipo, o que é macromarketing? Né? Às vezes o macromarketing é usado como marketing social, né? E aí fala um pouco dessa questão de ser um agente social, não é só para organização privada e por aí vai. Então vale a pena vocês saberem que existe isso. Tá? Então vamos lá, por que e como que a gente chegou no atual estado, no momento que a gente está? Né? Não vou dar aqui uma aula de história, né? Para não ser exageradamente chato, embora eu adore. Olhando lá para o marketing, começou com as primeiras trocas entre os seres humanos, 7, 8 mil anos atrás e tal. Não vou começar por aí. Posso depois falar dessa história, mas que é interessantíssima em vários aspectos, obviamente, né? Inclusive impacta não só o marketing, impacta a economia, impacta a gestão, etc, etc, mas não. Hoje, já pararam para pensar? Né? A gente sabe que marketing é igual publicidade para a maior parte das pessoas. Por que isso acontece? Saberiam dizer ou pararam para pensar? Já pararam para pensar ou saberiam dizer por que o marketing é igual a vendas para a boa parte das pessoas? Por que existem os gurus? Né? Por que tem tanto guru? Por que tem muito mais, né, zilhares, seguidores dos gurus? Tá? Por que o marketing é igual aos 4Ps? Por que o marketing é igual a Kotler? Isso tudo são verdades hoje em dia. E vocês sabem disso. Vocês todos sabem que marketing é igual a publicidade. Lá para o mundo, né? Marketing igual vendas. A gente já sabe disso. Mas por que é assim? É importante a gente saber, né? A gente chegar até aqui, houve um motivo de a gente ter chegado até aqui. E conhecer isso, o processo de entendimento disso, te dá um poder em marketing brutal, né? Um dos resultados é que a nossa área de marketing como um todo, os profissionais que trabalham aqui, o próprio trabalho de marketing que a gente faz, a gente é, galera, extremamente desvalorizado na empresa. O que é valorizado na empresa? A área comercial, a área de vendas, porque eles trazem dinheiro logo. Aí eu pergunto para vocês, cita uma coisa que a área comercial, a área de vendas faz que não é marketing. Esse papo não está batendo na empresa, eu também não tenho esse papo na empresa. Mas cita uma. Nada do que eles fazem não é marketing. Tudo que eles fazem é marketing. Só que a gente é desvalorizado. A gente é desvalorizado por quê? Porque marketing é só publicidade. Né? Marketing, isso aqui por aqui é até melhor, né? Só que o problema é que quando marketing é igual a vendas, é que vendas já tem a área que faz isso, né? É a área comercial. Como tem tanto guru e seguidor de guru, essa galera baixa o nível, baixa o preço. Então, o marketing é a xepa da coisa. Tem até uma piada, tem um artigo que eu posso tentar pegar para vocês, que é um cara de marketing escrevendo, acho que da década de 40, da década de 50, ela fala, o título do artigo, se eu não me engano, não case com um profissional de marketing, ou por que a minha filha não vai se casar com alguém de marketing, é uma coisa quase que pejorativa. Bom, quem quiser ver mais sobre a história do marketing, eu coloquei aqui uma playlist que eu tenho no YouTube com várias coisas, exatamente, Pamela, né? E essa história aqui, na verdade, é porque aí o marketing é igual, né, desses 4Ps, já seria ótimo, só que a gente é igual ao P de promoção. O P de promoção, ele, na verdade, ele é o P de comunicação. Aqui é uma brincadeira, né? O certo é comunicação. É só a parte de falar. Esse é o marketing que o pessoal entende. É uma vergonha. Você vê que nem os próprios 4Ps a gente consegue aplicar. Porque preço não é com a gente. Preço quem decide é o financeiro com o chefe. Distribuição, aí, sei lá, tem uma área de logística que pensa, ou então um chefe de uma empresa menor. Né? Produto, né? O produto muito menos. Né? O produto ele nasceu, aí vem o marketing. É depois. É bizarro, e é assim que funciona hoje. Tá? Como é que a gente chegou nesse ponto aqui? Então, eu vou passar para vocês um pouco dessa minha visão.
Eu não vou voltar 10 mil anos atrás, mas eu vou voltar onde eu acho que isso ficou muito claro, os problemas de hoje começaram a ficar muito claros. E aí vale uma ressalva que é o seguinte, o que vocês vão ver daqui para frente é basicamente pesquisa Nino, né? Isso aqui não é porque eu sou fera, ou, e é óbvio que eu fui estudar outros, mas tem muita coisa aqui, né, que eu só consegui trazer para vocês, por isso que eu gosto tanto dessa aula, né? Eu só consegui trazer para vocês porque, de fato, eu fui lá pegar livro de 1900 e bolinha, eu fui lá ler o livro, né? Ah, mas aí você vê que o pessoal de marketing, esse pessoal de guru digital fala que tal coisa meio que nasceu assim. Eu fui lá buscar essas fontes. Tá? Então, vocês dificilmente vão encontrar isso aqui em outro lugar. Tá? Então, como é que tudo começou na minha visão? Eu falei para vocês que o nosso marketing é o marketing americano, da escola americana de marketing. Então, a gente tem que olhar para os Estados Unidos para poder entender o nascimento do marketing que a gente pratica em todos os países aqui representados, até onde eu sei. Então, olha só, vamos voltar, então, para o final do século XIX, entre 1850 e 1900. As coisas começaram a aparecer claramente a partir daí. Como é que estavam os Estados Unidos nessa época? Repara o seguinte, os caras estavam bombando, né, nessa época. Então, ouro e petróleo, era festa. Nessa altura, por exemplo, houve um movimento histórico conhecido que é a corrida pelo ouro, né? Que é um movimento de ir para o oeste para achar ouro na Califórnia. Você vê que nessa época, galera, ainda existia cowboy, né? Então tinha um lado muito rudimentar, cowboy, ainda tinha escravidão, né? Nos Estados Unidos, em alguns países, né? Na costa oeste, no sul dos Estados Unidos, demorou a não ter, obviamente. Então tinha coisas, obviamente, extremamente arcaicas, né? Agora, petróleo, ouro, isso aí é claro que fez o boom dos Estados Unidos em vários sentidos, né? Um país continental, e nessa época você começou a ter trem e, obviamente, os correios mais desenvolvidos. Então, toda a malha ferroviária, né, que aí foi um movimento obviamente importante para o comércio em geral, você conseguia conectar o país inteiro por trem. Quem leu o Miopia de Marketing, né, que vocês já receberam esse artigo, vocês vão entender um pouco desse movimento também na altura, fez o marketing explodir, obviamente. Porque aí eu conseguia transportar produtos e pessoas muito mais rápido de maneira mais segura. Antigamente era carroça e era índio me mandando flecha, era assaltante roubando coisa, era complicado, né? Você passar produto para um lugar para outro. Então foi muito importante a máquina a vapor como um todo, é a máquina a vapor que fez surgir trem, e também a industrialização aumentou. Explosão demográfica, né? Então você tem, né, aí é que tem muito filme, né, inclusive lá o Poderoso Chefão, o Don Corleone veio numa dessa, né? Milhões de imigrantes do mundo inteiro vindo para a terra de oportunidade. Então é óbvio que você começa a já ter também cidades com milhões de habitantes, e isso significa consumo. E aí, significando consumo, você potencializa comércio, tecnologia e por aí vai. E não à toa, você tem lá em 1900 o lançamento lá do Henry Ford, final de janeiro, né, o Henry Ford lá lançando os produtos dele, né, os carros dele, e aí, claro que isso aí, né, carro e também caminhões, né, os caminhões eram importantíssimos, e aí, por que tinha muito carro-caminhão e isso foi explodindo? Porque também explodiu a rodovia, né, a malha rodoviária dos Estados Unidos, para poder ter mais caminhões e carros no fluxo. Nessa altura também, você já tinha muita empresa grande, supermercado, né, à vontade. No Brasil, na década de 20, já tinha supermercado, né, aqueles grandes supermercados, loja de departamento, que na Inglaterra tinha também, inclusive um pouco antes, né, até existe até hoje, por exemplo, a Selfridge, ela existe até hoje, é dessa época também. Tá? Então, quer dizer, crescimento e economia do país bombando. Crescimento populacional, economia bombando, significa que o marketing vai ser afetado, como acontece hoje, inclusive, né? Óbvio. Então, esse movimento, né? O marketing, como eu falei, ele tem uma visão sistêmica do marketing. Então, o país, Estados Unidos, está se desenvolvendo, né? Apesar de, como eu falei, ainda tem escravidão e coisas similares, né? Mulher não existia, por exemplo, nessa época, né? Mulher não podia, né, sequer fumar em público, que isso aí não é coisa de mulher de respeito que faz, né? Não é mulher de família que faz. Nessa época ela tinha essa visão, e demorou para a mulher votar, né, etc, etc. Você vai ter aí no início da década
no início do século passado, né? Então 1900 e pouco, 1910, 1920, aí você tem lá as sufragetes, né? Tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos querendo votar. Você tem depois, no final da década de 20, o movimento chamado Tochas da Liberdade, que foi as mulheres também indo para a rua fumar em público, muito importantes, então, para marketing. Essa explosão, quando você começa a injetar dinheiro na economia, cada vez mais pessoas comprando, é claro que fica mais sofisticado o comércio como um todo. Então, esse crescimento econômico foi o que ajudou o marketing, logo depois, no início do século passado, a nascer como ciência. Nessa época, o que estava bombando, por exemplo, era a economia, né? Só que a economia, numa perspectiva, né, o estudo da economia ele era focado em economia no sentido de políticas públicas, né? Então, que tipo de investimento que temos que fazer no Brasil? Os caras começavam a ver, né, quais eram os setores da economia que davam dinheiro para a sociedade. Então, era uma preocupação mais de política pública. Ok? Por enquanto, tranquilo? Esse contexto é importante porque o marketing ele nasce em contextos diferentes em diferentes países. Eu vou falar brevemente do Brasil e de Portugal, o contexto era diferente, apesar de ter sido exportado pelos Estados Unidos também. Bom, então tudo lindo e bombando. Nessa mesma época, teve uma outra coisa que é completamente pode ser forte, né? Mas é amplamente ignorada, renegada pelo marketing, que é a psicologia. A psicologia, que hoje é uma coisa muito clara, né, para o marketing, comportamento do consumidor, neuromarketing, o que os idiotas, o que os gurus falam aí de gatilho, tudo isso é psicologia, né? E nessa época, nos Estados Unidos, nasceu a psicologia americana. Alguns anos antes, a psicologia como disciplina nasceu em Leipzig, na Alemanha, né? Entretanto, nos Estados Unidos, foi lá com William James, e aí depois vocês podem lá ver um pouco mais dele. A galera de marketing continua ignorando completamente isso, né? Acha importante por conta de comportamento do consumidor, acha importante por conta de neuro qualquer coisa, e obviamente é muito importante por conta disso. Mas nessa época, o pessoal que começou a estudar psicologia baseado aí no pai, que era o William James, William James era um cara que o que interessava a ele era entender o processo de atenção das pessoas, né? Ou seja, por algum motivo, o fulano ele presta atenção numa mulher e não em outra, ou num homem e não em outro. Por algum motivo, quando a gente olha numa vitrine, tem alguma coisa que nos interessa, a gente compra. Ele estava interessado em ver esse processo de atenção. Óbvio que do ponto de vista da psicologia. Então, o que acontece num ser humano para ele ter atenção em relação a um objeto, qualquer ele que seja, e não em relação a outro, né? E aqui é uma frase dele, né? A experiência que a gente tem nas pessoas, ela tem a ver com o que a gente está afim ou não, né? O que a gente escolhe ou não prestar atenção. Se a gente não tivesse essa decisão de ter atenção a algumas coisas, ia ser tudo uma maluquice completa. Então, começa a fazer os pontos, tá, galera? Esse cara, então, nessa época, ele começou a trazer psicologia e o objeto de estudo era atenção. Tá? Tem aqui o livro dele, são vários volumes, você vai conseguir ver aqui, e é basicamente isso. Show de bola. Esse foco do camarada foi muito importante para marketing, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas ainda, na questão da atenção, vamos dar um salto para o momento atual. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada economia da atenção? Há uns anos atrás, quando começou a bombar o digital, ficou muito em voga essa coisa da economia da atenção, né? Que basicamente cara, vamos dar para o camarada, né? Imagina lá, o nosso jornalzinho Metro, sabe aquele jornalzinho que dá lá no metrô, né? no comboio? Né? Vamos dar o nosso jornalzinho de graça, e aí a gente pegou a atenção dele. Aí ele vai conseguir ler o que a gente quer, ver a publicidade. Né? Então, esse troço de eu tentar fazer alguma coisa para capturar a atenção e depois eu vou conseguir seguir algum outro passo, nasceu aí. E essa economia da atenção, né, tem um livro alucinante, né? Eu estou louco para ele chegar, já estou lendo online esse livro há muito tempão que ele não chegou ainda. Aí a Amazon deixa ler online pelo momento. Né? Até hoje é a mesma coisa. Olha o que o cara fala, né? Que a tal da economia da atenção pode ser rastreada até os anos 1930.
Quando começou a surgir jornal sendo divulgado amplamente na sociedade nos Estados Unidos, os jornais, galera, desde aquela época, não se mantinham com venda de jornal. Isso não pagava o jornal. O que pagava era publicidade. Então, rapidamente, os caras aprenderam que para eu poder para eu trabalhar nessa indústria de informação em massa, eu não ia conseguir ganhar dinheiro com venda lá do conteúdo, vamos dizer assim. Eu tinha que vender, eu tinha que ser bancado pela publicidade, né? Conseguiu fazer alguma, né, remeter, olha, rádio foi assim, televisão, é a mesma coisa com internet e redes sociais, né? Aplicativo de mobile, é tudo bancado pelo mesmo cerne, que é a tal da atenção. Eu não vou ganhar dinheiro, né, com isso, porque aí outro faz de graça, outro faz, é o que os gurus fazem hoje, né? Eu não vou mais ganhar dinheiro com curso, porque hoje qualquer um coloca 100 cursos por 19, né, por 9,90. Então isso não tem mais dinheiro aí, né? Eu tenho que tentar ter outra coisa para poder colocar ali, né? Então só essa pausa para dizer que a mecânica ela continua muito similar até hoje, tá? Vamos lá voltar então para o pessoal da publicidade, né? Vamos chegar lá, Mariana, vamos chegar lá, tá? Então, pronto, ó, vamos voltar lá. Então, o que estava acontecendo em 1850, entre 1850 e 1900, nessas duas áreas aqui, ó, vendas e publicidade, porque elas já existiam, né? Então, imagina, estava bombando lá, eu tinha venda e publicidade muito em voga, inclusive era uma profissão que muitas pessoas tinham, né? Vendedor de porta em porta, era meio misturado isso, né? O cara aprendia publicidade e vendas, era meio que era uma coisa muito próxima, né? Muito próxima. Demorou um pouco mais de tempo até você ter a figura de um publicitário que escrevia coisas de copy, né? Essas coisas todas de copy, big idea, né? Isso aqui tudo o pessoal de copy sabe o que é, né? Big idea, qual é o outro lá? Daqui a pouco vai ter aqui outros exemplos. Teste AB também, né? Teste AB, que hoje em dia é comum que vocês verem nos gurus. Isso tudo já foi um pouco depois ali, isso em 1900, com publicitários mesmo, né? Ainda, apesar de ser muito próximo da área de vendas. Então, pronto. Vendas e publicidade, galera, eram áreas práticas, né? Não tinha universidade disso, como tem hoje, né? Tinha alguma coisa, já há alguns anos, de escola prática, né? Então, o que rolava? Rolava o seguinte, desculpa aqui, opa, fiz alguma cagada aqui no coisa. O conhecimento, né, era basicamente melhores práticas, né, que tinha lá uns caras que fazendo aquilo, ele vendia bastante, ele falava, pô, estou vendendo bastante, né? Sou um cara que vendo bem, eu vou fazer lá um livrinho, né? Como é que eu faço para ser um bom vendedor? Era basicamente isso. A literatura, os cursos eu fiz assim e vou te ensinar o passo a passo do que eu fiz. Exatamente como é que é o conhecimento prático lá dos gurus hoje. A mecânica não mudou, né? Você vai ter aqui alguns exemplos daqui a pouco. Era essencialmente isso. Então, esses camaradas, eles iam na tentativa e erro. Então, é muito provável que os que tenham aparecido mais, não necessariamente eram os melhores. Pode ser um cara que tinha facilidade de escrever, pode ser um cara que tinha algum dinheiro para publicar um livro, pode ser um cara que reparava muita coisa, ele lia outros livros de gurus. Ele não era bom vendedor, mas ele pegou, copiou e colou e fez aquilo. Os livros, quando vocês forem ver, você pega o índice dos livros, os tópicos que tem, são basicamente similares, né? São muito parecidos, porque era uma coisa prática, não tinha nenhum pensamento naquilo. E aí, claro, né, assim, eu vou fazendo isso, depois eu repito, aí um cara inventava, pô, mas será que não vale a pena tal coisa? E ia nessa onda, tá? Então, basicamente a gente tinha lá os tais manuais, né? Agora, olha que coisa interessante nesse bullet point aqui. Muitos do que atuavam em vendas e publicidade eram treinados em psicologia, né? O que quer dizer que era treinado em psicologia? O acesso a curso, inclusive curso universitário, era diferente do que é hoje, né? Era meio que eu vou lá e me inscrevo. Não tinha uma competição que eu tinha que competir para tirar uma nota boa lá no GMAT, competindo com o pessoal da Coreia do Sul. Não tinha isso. Era mais tranquilo. Então, essa galera se interessava, ou eles, vendedores publicitários, alguns, iam lá fazer algum cursinho de psicologia, ou ver uma palestra ou ler um livro, e o cara de psicologia também se interessava em estudar publicidade, porque era, né, publicidade e venda, porque eram atividades muito importantes para a economia
E eu, de psicologia, eu quero estudar justamente a atenção. Então, o objeto de estudo legal para eu colocar para os meus alunos na sala de aula pensar é pegar anúncio que aparece de publicidade em jornal e vamos estudar como é que a atenção acontece aqui e outras coisas de psicologia. O que está acontecendo na mente lá do consumidor. Né? Era muito unificada essa galera. Aí, olha só esse exemplo aqui. Ó. Esse camarada, esse Scott, foi um dos pioneiros da psicologia aplicada e ele basicamente estudava psicologia, ele era psicólogo, psicologia aplicada à publicidade e vendas. Isso aqui é livro do cara, de estudo. Né? Então, o psicólogo escreveu um livro, A Teoria da Publicidade. Era muito livro de publicidade escrito por psicólogo. Por quê? Aqui, ó, capítulo que ele está falando. Era um capítulo sobre atenção. 1903, cara, o cara falando disso. Psicólogo, estudando. Ensinando os alunos, com exemplo de publicidade. Mais um, olha lá. Esse aqui de 1911. Tá? O mérito relativo da publicidade. Olha só que legal. Um estudo psicológico e estatístico. Esse livro é alucinante. É alucinante esse livro. O camarada, ele mostra lá assim, ó, experimento tal, né? Olha, pegou aqui, a gente separou os alunos e tal, os professores, a gente pegou aqui vários grupos de anúncio. Era assim o curso de psicologia do cara. Então, você vê, cara, como é que essas áreas, elas tinham, nesse momento, uma barreira muito tênue entre elas. Porque os próprios psicólogos, embora eles estivessem tentando colocar ciência no estudo, era interessante para eles estudar a publicidade, porque havia muito a se entender da mente do consumidor nessa altura. Cara, isso é uma coisa fantástica, né? É uma coisa fantástica essa preocupação do camarada tentar entender o que acontece na mente do consumidor. A área de comportamento do consumidor, ela começou a ficar um pouco mais clara e formalizada em marketing no final da década de 30. Tá? Então, demorou. E é óbvio que muito rapidamente a galera de universidade, porque o William James era de Harvard, esse Strong era de Stanford. Então, esses caras, eles desenvolveram metodologias de psicologia e rapidamente começaram a pegar um outro caminho. O cara que é prático não consegue. Ele continua estudando aquilo, porque ele não estudou, não fez aquele estudo. Então, enquanto a ciência da psicologia ela foi evoluindo, né? Você logo da década de 40 já tem Maslow com a pirâmide da teoria das necessidades humanas, da motivação humana. Então, obviamente, ela evolui muito, o prático fica parado. Então, em algum momento, eles vão ficar mais separados. Tá? Pronto. Vamos lá. Por enquanto, tudo tranquilo, galera? Eu não estou conseguindo acompanhar os chats, tá? Então, isso aqui é para mostrar para vocês que lá nessa segunda metade do século XIX, tinha já muita coisa prática de olha como é que eu faço, passo 1, 2, 3, e todos eles falavam do processo mental que acontece na mente do consumidor. E é óbvio que o prático não sabia isso. Ele ia copiar de alguém que já tinha copiado de psicologia, ou ele, de repente, tinha a sorte de ver uma palestra lá de alguém. Tá? Por enquanto, tudo tranquilo? Só uma observação. Essas coisas que aparecem em roxo, que vão aparecer de vez em quando, é porque quando eu procuro numa base de dados de livros antigos, né, ele deixa marcado a palavra que eu procurei, tá? Então, isso aqui vai ficar. E depois, quem quiser ler esses livros, eu tenho acesso a todos eles, eu posso passar, tá bem? Não tem direito autoral os livros antigos. Então, era isso que estava rolando na psicologia. Os caras estavam a fim de publicidade. Show. Agora, vamos entrar no século passado, século XX. Olha só que interessante, ó. Aqui tem lá um fulano. Como é que eu faço publicidade numa loja de varejo? Né? A psicologia da arte de vendas, né? Vamos colocar assim. O outro lá tem um que era publicidade. Então, tudo nessa primeira 2 décadas do século passado. Olha só que interessante, ó. Né? Aqui, ó. Isso, blá, 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 vai fazer a pessoa ficar curioso pelo item que está sendo publicitado. Essa curiosidade ela vai incitar o desejo para ver o artigo e depois possuir esse artigo. Né? Depois, dentro do livro desse cara, o que a publicidade deveria fazer? Né?
Primeira coisa, atenção. Você tem que pegar a atenção na mente do consumidor. Isso aí a publicidade já falava 10, 50 anos atrás. Depois você desperta o interesse. Depois esse cara vai ter o desejo lá pelo seu produto, pela ideia que você colocou. Aí ele vai ter a convicção que aquilo ali é e vai, eventualmente, né, assinar lá o cheque em branco. Tá? Depois aqui o outro fulano. Né? Ó, a essa altura, já deve estar claro que o cara que vende ele está praticando a arte de processos psicológicos. Cara, o cara lá, o prático, ele não tinha a menor ideia. Ele copiava, ele é isso. Processos psicológicos. Atenção, interesse, desejo, sugestão e impulso para ação. Tá ficando esperto por enquanto, né? Vamos ver mais alguns exemplos. Já vou te perguntar uma coisinha que vocês já estão se ligando, eu acho. Vamos lá. Depois outro aqui, ó. Isso aqui é do livro do cara, né? Esse cara foi um cara aqui importante, tá? O Knox. Então, olha, os 7 processos mentais. Tudo livro tentando ensinar o cara a vender e fazer publicidade. 7 passos. Ele coloca lá, blá, blá, blá. Aí você tem que ter a atenção do cara. Aí depois, no passo, você vai arouse, né? Você vai despertar o interesse. Você tem que convencer ele que isso aqui é uma coisa boa. Você tem que criar o desejo pelo que você está vendendo. E aí esse prospective customer tem que resolver, tem que decidir que ele vai comprar. E o mais importante, você tem que ir lá e fechar a venda. Olha aqui o fulaninho aqui, 1922. Tá? Quais são os estágios da venda? Mental process, mesma coisa lá. Processo mental. Atenção, interesse, desejo, confiança, decisão e ação e satisfação. Tá? Vocês estão ficando espertos em alguma coisa que está sendo mais comum agora, né? Vamos continuar aqui. Olha só aqui, galera, exemplo clássico do guru da época. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha lá. 1912. Olha a capa do livro do guru. Eita. Olha a capa do livro do guru. Como vender anúncios que vendem. Métodos de 146 publicitários top para você poder ver como é que você faz o layout e a copy. Isso aqui é landing page, cara. Era landing page da época. Olha lá o capítulo 10, Reason Why. Se tu pegar Guru de hoje, o cara fala para você fazer Reason Why. Está lá no livro do Guru. Reason Why. Olha lá. Testando para você decidir qual é a melhor copy e o melhor meio. O que é isso aqui, galera? Teste AB. O cara fazia teste AB. Ele escrevia carta e mandava a carta de frente para uma galera com um cupom. O cupom que fosse mais usado, teste AB é que ele ganhou. Vamos mandar para a galera. Tá? E aí tinha já no Guru lá, ó, tinha até essa tabelinha aqui, ó. O que você tem que fazer? Né? Se a sua selling proposition, lá o Guru, selling proposition, for isso aqui, a oportunidade pá, qual é o esquema que você tem que utilizar? Guruzão, landing page de Guru. Tá? Mais exemplo clássico lá dos gurus. Olha lá, o cara com template de como é que tinha que ser a sua carta, né? Não tinha e-mail, não tinha Instagram, era carta. Aí ele colocava, primeira coisa, né? Tem que colocar atenção. Depois, sua argumentação, explicação racional. Depois, aqui o proof, olha lá. Olha lá a prova social, lá. Qualquer tipo de prova que você tem que colocar. Aí, persuasão e call to action. Aí, aqui, ó, o processo das vendas. Blá, 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 blá. De novo. Atenção, interesse, desejo e ação. Aí eu pergunto para vocês agora. Já perceberam o que era o foco de tudo quanto é livro que eu coloquei aqui de venda de publicidade? Quem é que pode falar para a gente? Os caras estão tratando de quê? Olha lá, quando o cara fala coisas aqui, o que está aqui que a gente conhece hoje? Diz aí. Funil de marketing? Funil de marketing. Quem falou? Mariana. Mari, Funil de marketing. E outra, Mariana, você é alguém, ó. O que é isso aqui, ó? O que é atenção, interesse, desejo e ação? Aida, eu por acaso já tinha colocado no chat. É a Ida. Isso aí, Ana Maria. A Ida. É a Ida. Cara, olha durante quantas décadas esses fulanos todos pensando em diferentes Aidas. Ó. Isso aqui é a Ida segundo esse fulano, isso aqui é a Ida segundo esse fulano. Olha lá. Curiosidade, desejo e possuir. Atenção, interesse, desejo, sugestão. Estavam todos eles montando a Ida. Por quê? Porque era o que o cara na psicologia falava de atenção. Né? Então, tudo isso aqui é o AIDA. Né? É o AIDA. E aí eu trago para vocês. Isso aqui é o AIDA que o Guru fala.
ele fala que o AIDA foi criado por esse cara em 1898. Né? E aqui está o AIDA, que é a base, como colocou ali a Mariana, é a base dos funis atual. Né? Esse aqui era o AIDA. Isso aí está na Wikipedia. Essa parte aqui não, né? Isso aqui foi eu que identifiquei o primeiro AIDA usado como AIDA mesmo, que falou AIDA foi esse cara. E aí o que eu fiz? Chato pra cacete que eu sou. Cara, isso aqui não me parece normal, cara. Porque eu acho que não foi um camarada... Esse Elias Samuel Lewis, se você for procurar por ele tem livros sobre banco, ele tem livros sobre mercado de seguros, ele tem livros sobre mercado financeiro. Ele foi um cara que participou de um conselho de publicidade. Né? Mas não me parece, eu não senti confiança. Eu fui procurar lá. Tá? Eu não achei nenhuma das fontes, nenhuma, zero. Eu procurei em tudo que você puder imaginar. Essa Bookkeeper aqui, que é uma revista, eu fui em várias edições da revista, eu não achei nada disso que é colocado nos blogs e na Wikipedia dos gurus. Fui procurar. O que eu achei foi o tal do Elias, só em 1908, e ele não fala AIDA. Ele fala atração, interesse e convince. Atração, interesse e convince. Atração, interesse e convince. Era mais na linguagem da própria psicologia. Então, você vê como é que a zona que a gente se encontra hoje, cheio de guru, marketing igual a publicidade, marketing igual a vendas, essa bagunça que a gente está encontrando, inclusive o que hoje é usado majoritariamente no mercado, nas agências, é baseado no que a gente está trabalhando há mais de 100 anos e do que a psicologia trabalhava. Eu ainda estou preocupada com... Tem alguém falando que se não for comigo, eu vou ter que colocar aqui no mudo, tá? Ok. Aí a tal evolução desse AIDA, né? A tal evolução desse AIDA, ela foi um pouco óbvia, vamos colocar assim. Vocês, inclusive, falaram, né? Tá lá o funil, ó. Aí o funil, isso aqui eu peguei, vocês vão clicar aqui na fonte, vocês vão ver que é exatamente isso. O cara coloca lá o funil AIDA, ignorando qualquer coisa do passado, e aí ele fala lá, o tal do click page. Né? Etapa do funil de venda se comportam a partir de uma estratégia de marketing digital. Aí ele não sabe o que é estratégia, ele não sabe o que é marketing, ele não sabe o que é marketing digital. Aí ele fala que tem já descoberto, problema, solução e decisão de compra. O que me impressiona, como vocês vão ver, é o seguinte, cara, o AIDA, ele nasceu, então, com a psicologia tentando estudar, e aí depois a coisa foi apropriada pelos publicitários e pessoal de venda, os caras só falavam nisso. Você consegue enxergar nos livros deles, dos contemporâneos de publicidade e vendas, que eles disputavam entre eles quem é que criava, porque cada um tinha uma teoria que vinha da psicologia. Então, um falava que era atenção, XPTO, o outro era atenção, mas não sei o quê. Eles não tinham ainda o AIDA, porque eles estavam discutindo. Acontece que, óbvio, que as coisas vão evoluindo. Então, a psicologia parou de falar de AIDA muito rapidamente, porque a ciência da psicologia evoluiu. Outras ciências também evoluíram. Só que a galera prática não evolui com a ciência, porque eles não estão interessados. Ele acha que a ciência, por qualquer motivo, é ruim, ou não entra aqui, ou o vocabulário é difícil, e aí o cara continua trabalhando com isso. Quando você vai ler sobre história de marketing, tem um livro da década de 60 que pega toda a primeira metade do século passado, falando da história de marketing, o cara reconhece lá em um parágrafo, olha, por conta da influência da psicologia no início, o pessoal prático lá que fazia manual de venda e publicidade falou muito de AIDA, ele conta isso, né? Tratou muito desse assunto, aí o marketing se influenciou um pouco por isso na década de 20, passou dessa época, não se fala mais disso em marketing, não se fala, porque foi superado esse problema, porque se aprendeu, tanto pela evolução da ciência da economia, psicologia, o próprio marketing e outras, que os processos que nos levam, como consumidores, a tomar a decisão de compra são outros. O que o pessoal está descobrindo agora, do Daniel Kahneman, lá do Rápido e Devagar, estão descobrindo hoje, o Kahneman, na década de 70, ele já publicava estudos sobre o processo decisório das pessoas que tinham os viés cognitivos. Década de 70. Ele ganhou Nobel há décadas. E hoje foi descoberto Rápido e Devagar pela guruzada. Olha o problema que a gente tem no nosso marketing. O cara não tem a menor ideia. Então aparece uma coisa, o nego requenta aquele troço. A minha teoria, inclusive, é que esses fanfarrões do momento, provavelmente alguém da agência de publicidade, né? A minha teoria é, a galera de agência de publicidade
tentando entender um pouco mais da biografia de grandes publicitários, particularmente, aí virou já um pouco de... Eu tento pesquisar isso, acho que faz sentido, mas vamos entrar aqui numa seara fetiche nina. Eu imagino que os caras da publicidade mais atual, interessando-se, né, com interesse em descobrir essa coisa dos CEOs, celebrities, foram estudar lá os grandes publicitários, particularmente o Ogilvy, que era a década de 30, década de 40. Se você for ler sobre a biografia do Ogilvy, é claro que ele vai falar que as influências dele foram, por exemplo, pessoas como Claude Hopkins, que era da década de 20, tá? Porque é claro que ele, na década de 30, quando estudante, ele se influenciou por quem estava antes, que eram práticos, né? E aí o camarada fala, porra, então quer dizer, cara, que o Ogilvy, que criou esse império, ele se baseou para poder estudar e para se tornar um grande publicitário, por exemplo, no Claude Hopkins. Vou estudar o Claude Hopkins. Aí ele vê isso aqui, ele vê esses exemplos, e o cara falou, caraca, que sacada, cara. Ninguém fala disso no marketing hoje em dia, eu nunca vi isso. Para começar, ele não sabe nada de marketing. Ninguém sabe isso. Aí ele pegou aquele troço, não tem direito autoral, copiou, colou, mudou palavra, o que estava lá de teste AB, fazendo carta para enviar cupom ele também pode usar. Mas aí ele mudou carta por e-mail e pronto, publicou livro, fez curso e começou a rodar. É isso que o cara fez. Tá? Aí vamos lá, funil. Aqui, ó. Isso aqui é o Nino que tem, tá, galera? Não vi isso aqui em lugar nenhum. Foi pesquisa manual. 1912. O cara tentava fazer funil. Olha que coisa sofisticada para a época, que eu acho brilhante, e que pena que a gente segue isso hoje. O cara vai lá e fala, ele desenhou isso aqui, né? Ainda não está como funil, tá? Isso aqui, para mim, é o primeiro embrião do que é o funil. O cara falou lá, ó, AIDA, tá tudo aqui o AIDA, tá? Né? Lá, de acordo com ele. Aí aqui é o call to action, no final das contas. E ele fala o quê? Ó, você vai seguindo esse funilzinho aqui e do lado esquerdo, o que que tem aqui, ó? Olha lá, olha o guru aqui, ó. As objeções. Cara, o guru não te ensina isso. Não, aí você vai falar tal coisa, aí tem objeção, aí eu tenho que não sei o que lá. O guru pegou esse troço e copiou, cara. Aí depois que esse cara falou isso, olha lá, aqui é funil claro, aqui é funil claro. 1919. AIDA, olha lá, aqui já é AIDA, né? Aqui já é uma AIDA perfeito. Aqui já é uma AIDA perfeito, tá? E funil. Agora, eu, Nino, só encontrei a palavra funil mesmo, a palavra funil, a mais antiga que eu encontrei, não tem desenho, em 1912. Aí ele fala que uma das estratégias é você afunilar, aí ele fala, né, a copy, olha lá a copy aqui, ó, que é a palavrinha desgraçada de hoje. A copy funciona como um funil. Ele vai lá pegar a atenção, aí ele vai descendo para tal parada e tal, eventualmente até concluir lá e você conseguir vender. 1922. E o desenho de funil, como a gente conhece hoje, é 1949. Foi o mais longe que eu coloquei, que eu consegui encontrar. Esse cara aqui, Arthur Peterson, puta merda, né? Esse cara aqui, ele era vendedor de produto farmacêutico, nada a ver com coisa de estudo, e escreveu esse artigo aqui para uma revista de outros vendedores de produtos farmacêuticos. Aí ele coloca aqui o AIDA, ele coloca aqui aquela fase que vocês vão ver em qualquer blog agora, se digitar aí, Rock Content, Neil Patel, essas coisas todas, vocês vão ver exatamente isso, então vê esse desenho aqui, tá? Aí o cara coloca, aí embaixo ele fala, isso aqui e tal é associado ao AIDA, né? Que aí tem a ver com uma ópera, não sei o que lá, para você poder lembrar e tal. É inacreditável isso. Que o nosso marketing jogado hoje é o marketing de um pessoal prático que sequer evoluiu estudando na disciplina, porque senão a psicologia levaria eles para um outro caminho, eles ficaram reciclando aquele troço entre eles, entre o mudinho de prático lá, um copiando do outro, tentando cada um inventar sua próxima onda. Ah, eu fiz isso aqui, deu certo e tal, o cara foi inventando e deu essa desgraça. Aí mais desgraçado ainda. Agora eu vou provar para vocês outra coisa, que os atuais gurus é igual o ladrão de sarcófago lá do Egito. Exatamente igual. Olha assim aqui que eu vou te mostrar. Google Trends, galera. Você pode fazer esse teste agora. Google Trends. Aqui.
até 2004, né, e eu podia colocar até aqui, né, 2010 mais ou menos, interesse de busca por funil de marketing ou funil de vendas, quase nada. Quase nada. Por quê? Porque a coisa, quando foi criada lá na década de 20, né, 1920, foi criada, o marketing parou de estudar isso. O marketing começou a ignorar, porque o marketing... Eita, 10-0. Né? O marketing, como ciência, ele foi evoluindo. A psicologia foi evoluindo, obviamente outras, né? Economia, etc, etc. E os práticos estavam lá estagnados. Aí tem um gap histórico, e nas minhas teorias, foi provavelmente por volta dessa época aqui, né? Talvez um pouquinho antes, né? Porque aqui eu procurei em português, e as coisas levam aí, sei lá, de 3 a 5 anos, né? Para poder chegar lá no Brasil. Então, é muito provável que os gurus nos Estados Unidos, se a gente fosse procurar esse troço, deve ter dado uma bombada um pouquinho antes, deve ter começado a aparecer, porque a galera resgatando coisa lá do passado. E aí é claro que quando isso começa a ficar popular, né, por conta da internet, aí vira modismo e entra no lugar comum. Tá? Então, esse troço aqui reflete. Eles pegaram uma coisa que não era mais utilizada por ninguém. Por quê? Porque tem outras teorias mais novas e eficientes que chegaram. Né? Como é que, depois do Kahneman, economista, que ganhou lá prêmio com processo decisório e os viéses cognitivos, o que quer dizer isso para quem não está entendendo? Quer dizer o seguinte, antigamente, até o momento, inclusive a área de comportamento do consumidor, de marketing, com o pessoal de psicologia, acreditava que havia um processo racional de compra. Não era um funil, mas é um processinho, né? Mais longo que um funil. O Kahneman, ele falou que isso pode existir, só que o tempo inteiro, o outro lado, nós, consumidores, a gente é influenciado por viés cognitivo, que é uma coisa que é inexplicável. O que é viés cognitivo? É tipo o seguinte, olha, você é uma... como é que eu vou falar que é uma coisa sem ser polêmico? Eu vou falar uma coisa, talvez, com um exemplo de Portugal, que eu acho que vai ser mais fácil e menos polêmico. Né? Você vira para uma pessoa da comunidade cigana em Portugal, que é uma comunidade muito perseguida e com muitos preconceitos em Portugal, e o cara fala assim, olha, eu vou votar no Chega. O Chega é o partido da extrema-direita em Portugal. Né? E é um partido que fala que o problema do crime em Portugal é por conta da comunidade cigana. Aí o cara fala assim, eu vou votar no Chega. Fala assim, cara, mas o cara que é lá, o candidato desse partido, ele fala abertamente em discursos públicos que a missão dele é tirar os ciganos de Portugal, porque são os ciganos responsáveis, que nem judeu, são os ciganos responsáveis pelas desgraças em Portugal. Tem discurso na Assembleia da República ele falando isso. Ah, eu sei, poxa, mas eu acho o cara tão gatinho, eu acho o cara tão dinâmico e tal, ele tem ali uma vida. Não tem explicação lógica. Então, o Kahneman mostrou que nas nossas decisões a gente tem um viés cognitivo que afeta completamente o racional. Outro exemplo lá do Kahneman, agora ligado a negócio. Né? O cara te dá $10, imagina. $10, olha, dando $10. Aqui nessa loja que eu estou com você, tem uma calculadora lá, né, para você comprar. A calculadora custa $5. Tá? Perdoe. A calculadora ela custa $10. Se você andar durante 5 minutos e for lá para um outro quarteirão aqui do bairro, se você andar, essa mesma calculadora, ela custa não 10, ela custa 5. Você vai fazer o quê? Ah, não, eu vou até lá comprar. Aí o cara ele vai lá andando e compra. Não entra mais para a piscina. Já te avisei. Aqui é a Delmira. Essa calculadora aí, eu vou comprar lá. Por que você comprou lá? Porra, metade do preço, cara. Tá louco, óbvio que eu vou andar para comprar. Beleza. Agora é o seguinte, ó, nessa loja que a gente está, tem um casaco aqui bonito de pele, que é um casaco que custa 300. Esse mesmo casaco de pele, igualzinho aqui custa 300. Naquela loja que você andou, custa 295. Aí o cara fala, não vou até lá não, cara, foda-se, toma aqui 300 e fica assim mesmo. Cara, é o mesmo R$5, ou 5 euros, ou 5 dólares, é o mesmo 5 que ele vai economizar. Só que num lugar ele acha que é legal ir e no outro ele não vai. Tá? Pronto. E é o seguinte, galera, você quer usar os tais funis,
né? E o funil, eu não estou falando que não existe, que é uma desgraça, que não funciona, né? Eu estou falando que tem outras coisas por trás que a gente tem que considerar. Não é isso que está aqui. Existem outras coisas por trás. E se você quer usar, e é muito antigo as coisas que o Nino fala, é muito chato, use então o funil novo. Aqui, galera, tem funil da McKinsey, 2015. Esse funil da McKinsey, ele é validado por Harvard. E tem funil do Google, o Decoding Decisions. Decoding Decisions. 2021. Usa um desses, cara. Por que você vai usar esse aqui? Esse aqui, ó. Opa, esse. Tá, enfim. Por que você vai usar aquele lá do Rock Content? Usa esse. O da McKinsey, ela fez primeiro em 2010. Tá? 2010, ela fez esse aqui. Não, fez algo parecido com esse. Em 2015, ela publicou esse. É um outro processo. O Google, em 2021, falou que o funil era mais ou menos o seguinte, esse messy middle, né? Essa confusão aqui, ele chamou de meio confuso. Messy middle. Tá, acho que tem 2 deles. Messy middle. Quer usar funil? Usa esses aqui mais novos. É melhor do que aquele baseado em AIDA. Ou então pergunta lá para o teu terapeuta, para um amigo teu que trabalha em psicologia, fala assim, vem cá, tu sabe lá o tal do William James, do atenção? Sei. O que é a evolução disso na psicologia? Deixa o cara falar para você. Beleza. Vou passar mais um slide e abrir para pergunta, tá? Até aqui, pessoal, né, vocês já notaram lá do AIDA, notaram do funil, mas ninguém notou mais nada não, ó. Olha só que interessante. O pessoal esqueceu que tem mulher na história, né? Era completamente ignorado a mulher nessa época, pessoal. Completamente ignorado. Eu consegui encontrar esse livro, que até onde eu sei, nas minhas pesquisas Nino, eu garanto para vocês que eu sou muito estudioso nisso, eu vou lá investigo mesmo. Eu consegui encontrar esse como sendo o primeiro livro de vendas, né? Salesmanship, que era o assunto da época, feito por uma mulher. E aqui no prefácio, né? Ela fala assim, porra, olha, eu precisei entrar nas vendas e quando eu fui me informar, ela conta esse processo. Quando eu fui comprar o livro de outros que nem eu, que escreviam lá, não fazia, não tinha nada para mulher. E por que isso era um problema até mais grave na época? Era um problema mais grave porque os práticos, ele tinha capítulo lá falando, olha, como é que você tem que se vestir? Você tem que colocar um terno e gravata para poder ir até lá o cliente. Você tem que estar sempre muito bem apresentado, barba feita, cabelo curto, tem que ser educado. O cara fala isso, que era uma coisa importante para ele na época. E aí a mulher não tinha como ela tinha que se portar, ela não vai colocar terno e gravata, não vai cortar o cabelo muito curto. E ela fez um livro. E depois eu encontrei uma referência a essa escola aqui, maravilhosa, a ideia, em Boston. Uma mulher, ela começou com uma coisinha mais simples, eventualmente ela montou uma escola só para mulheres, para treinar as mulheres a ser vendedoras para a área de loja de departamento, né, de varejo, e trabalhar lá. Né? Entretanto, eu não consegui referência nem da escola, nem dessa mulher que criou, infelizmente. Não consegui encontrar nada. Tá? Ok, antes de eu continuar, pessoal, dúvidas, comentários? Quem colocou aqui eu não consigo... Pois é, Ana. A Ana colocou lá no chat. Um dos problemas graves que a gente tem no conceito de AIDA, né, é que tem pesquisas mais recentes que mostram que qualquer desses modelos hierárquicos e sequenciais, eles, por definição, são furados. Qualquer um, não é só em marketing. Né? Por quê? Porque as pessoas, né, lá no AIDA, no funil, eu tenho aqui X passos, né? As pessoas, elas não fazem assim, entram no topo do funil, depois vai para o meio do funil, depois ele vem para cá, aí ele faz isso. As pessoas não funcionam dessa maneira. No mundo real, o cara pode entrar diretamente aqui. Tem um conceito que é... Não, Maria, desculpa, só para eu... Desculpa, vou te dar um segundo, né? Aí sempre quando eu vou num cliente, né, eu falo assim, cara, vem cá, você vende lá curso de inglês, tá? Curso de inglês. Por que eu não posso entrar no site e me inscrever no curso hoje do meu filho agora? Não, porque ele passa, tem que ir numa aula grátis, aí ele vai no seu canal e fala, beleza, mas eu não quero nada disso, eu já sei, eu quero comprar. Né? É que nem eu falei com a minha equipe esse ano. Não, Nino, vamos aqui fazer live, a gente abre o carrinho e falei, porra, tem gente que já me conhece, o cara já quer comprar, cara, deixa o troço aberto para o cara comprar agora, se ele quiser. Né?
E não, a gente se força a seguir isso. Outra, além dele poder entrar aqui, o cara ele pode começar aqui, aí ele vem para cá, mas aí deu um problema, ele volta para trás. Então, a gente fica mudando o tempo inteiro. Não dá para eu fazer a minha estratégia ou o que você imaginar baseado num funil, baseado na ida, porque a coisa não funciona assim. Não funciona assim. Ele pode entrar em qualquer lugar, em qualquer momento, e ele faz o movimento que ele quiser. Né? Isso já se sabe em marketing, em outras áreas que tem esse de hierarquia, inclusive na psicologia, por conta da hierarquia de Maslow. O Maslow, inclusive, não desenhou uma pirâmide, quem desenhou foi um cara depois dele. Né? O Google tentou tratar isso aqui, olha. Quando o Google fala que fica essa confusão aqui dentro, é a maneira do Google falar, e o leigo fala, caraca, o que, que o Google descobriu? É a maneira do Google falar que o camarada ele não vai passo a passo. Ele faz um movimento muito mais caótico aqui dentro. Então, se eu não me preparar para o mesmo fulano, o mesmo prospect, ficar navegando de maneira caótica ou ele diretamente comprar, eu partir do princípio que tudo vai ter esses passos, eu não estou prevendo o que o Google está falando, baseado em milhares de dados, agora, ou na evolução qualquer de outras áreas também. Tá? Pronto. Me perdoa, Mariana, por favor, se você puder falar isso, agora. perdoa eu. Tem o conceito de funil de consciência, você já ouviu falar? Que é um funil hierárquico, linear, só que leva em consideração a questão dos diferentes momentos de vida da pessoa. Mas ainda assim é linear. E tem um cara que fundou isso que eu esqueci. Eu imaginei que você soubesse, mas acho que não, então, né? Não, eu sei que tem funil de tudo, e essa questão de diferente do momento de vida, isso tem coisas que fazem muito sentido, né? Do tipo, estou falando do momento de vida, que também é estudado em comportamento do consumidor e é estudado em segmentação. Então, por exemplo, é óbvio que quando, se eu estou olhando para um casal recém-casado, uma família com filhos, né? Momento de vida, ou entrou no ensino médio, ou vai para a universidade, ou vai entrar no mercado do trabalho, está já no topo do mercado do trabalho. Nesse sentido, momento de vida, são coisas importantes para a comportamento do consumidor e para a segmentação. Vincular isso com faixa etária, aí não faz sentido. Tanto que, até hoje, tem aquela coisa de baby boomer, geração Y, geração Z, milênio. Isso, alguns de vocês vão saber, foi tudo desenhado baseado na evolução da sociedade americana. Tanto que a primeira geração é a geração pós-guerra. Aí a gente pega esse troço e aplica no Brasil, que não vivenciou isso. Sacou? Não teve a mesma evolução geracional aqui do que essa baby boomer, geração Y, etc, etc. É um outro desenvolvimento. Então, também seria errado ir por esse caminho. Fala, Amanda. Menina, queria saber a sua opinião sobre aquelas classificações e funis que envolvem MQL, SQL. Você acha que se aplica a isso que você está falando ou é outra... O que é MQL e SQL? Qualificação de lead? Isso. Eu acho que... Eu prefiro não pensar num formato de funil, mas eu acho importante a gente saber que existe uma coisa que eu chamaria de um contato, que seria um cara que eu capturei e-mail. Esse cara eu não posso dizer que ele é meu prospect. Tá? Lead eu entendo como sendo perto de um prospect. E por que não? Porque o que é um prospect? Prospect é alguém que definitivamente, por isso que ele é um prospect, o nome é prospect, senão a gente chama de suspect. Né? Suspect. Então, o prospect é alguém que, de fato, pode vir a comprar de mim. Para o cara ser um prospect, ele tem que ter certos pré-requisitos. Então, para um cara ser um prospect da Ferrari, talvez um pré-requisito seja ter 2 milhões de dólares. Para o cara ser um prospect do meu curso de MBA no IPOG, o pré-requisito é ser formado em ser licenciado ou terminar a faculdade. Olha, eu sou aqui um grande guru, rico e famoso. Eu quero fazer um mestrado. Não pode. Você não é meu prospect. Porque você não tem faculdade. Ele pode ser um stakeholder, um público importante, um influenciador. Não é meu prospect. Então, eu acho que você tem lá um contato.
E você tem que saber, dentro da tua empresa, o que significa ser um prospect. São os pré-requisitos, tá? Para ser um prospect. Legal. E às vezes pode ser perto de zero. Vou comprar sabonete, tá bom. Qualquer um, de repente, é. Qualquer um mesmo, talvez. Prospect, vai estar lá. Conforme eu for qualificando esse cara, e qualificando significa eu dar qualidades a ele, né? Então, quando a Amanda ela entrou lá porque ela baixou um e-book do Pend, né? De repente eu não sei nada, é um e-mail. Aí ela baixou uma outra coisa e, por acaso, nesse outro formulário ela colocou que ela é de São Paulo, Bauru. Aí eu coloco lá, São Paulo, Bauru. Aí depois ela me perguntou uma coisa, eu procurei no LinkedIn, vi, opa, trabalha aqui, é da área tal. Então eu vou qualificando, eu vou colocando tags nesse cara, né? E aí, é claro, certas tags são mais importantes. Por exemplo, a gente aqui no pessoal do curso, a gente marca quem abriu, quem clicou no e-mail. Óbvio, todo mundo marca, mas eu marco quem clicou na landing page, quem voltou mais de uma vez na landing page, quem clicou no WhatsApp para poder falar com o Renan, quem de fato falou para o Renan, e eu dou pontos para isso, para depois eu saber quem eu ativo e de que maneira. O que eu consigo em troca? Eu consigo que eu mando e-mail que a taxa de abertura é mais de 40%, porque aquilo eu tentei, como eu tenho muita qualificação, então eu consigo saber mais características e, portanto, segmentar melhor, eu consigo desenhar a minha comunicação e a minha oferta como um todo melhor para aquele público. Abertura 40 e tantos por cento, por exemplo, né? Taxa de clique, às vezes, 7, 8%, num grupo como esse, né? Aí a minha média lá, a minha média é 18, 19, taxa de clique, ponto alguma coisa, um ponto alguma coisa, vai por aí, tá? Fala, Diana. Então, sobre o funil, eu li recentemente o Marketing 4.0 e ele falou que no marketing de hoje em dia não se usa mais o AIDA, e sim os 5 A's, onde é aplicado exatamente de acordo com o seu negócio e onde a jornada de compras, a pessoa ela pode pular etapas, né, de acordo com o que você estava falando. E aí é mais ou menos isso? Ó, o Kotler tem muitas coisas positivas em relação ao Kotler, e eu também tenho muitas críticas, e, obviamente, parte dessas minhas críticas são compartilhadas com outros, que eventualmente até publicam sobre isso e tal. O Kotler, ele já tentou criar P, né? Ele já tentou criar P. Ele tentou criar um P de política, e tentou criar um P de poder. Tá? Fora do livro dele, não tem lugar nenhum que eu tenha visto. O Kotler, ele falou lá dos 5 A's, que eu não sei nem se foi ele que falou, né? Foi dos 5 A's. O Kotler, no marketing, no livro dele, 5.0, né? Ele tem, eu acho que eu contei 4 vezes a palavra persona. Tá? Então, o Kotler, deixa eu até fazer aqui um parênteses, esses caras da academia de ponta, o Kotler é uma exceção, tá? Qual é uma exceção? Às vezes, quem não está familiarizado com esse mundo pode talvez não perceber, mas um camarada desse, ele tem uma equipe de 20, 30 doutores embaixo do cara, pesquisando coisa de ponta. Um professor de uma grande escola americana ou europeia, normalmente ele tem a função de dar aula, a função de publicar pesquisa e a função de angariar fundo. Então, ele tem que trazer verba, que é usada ou em consultoria da equipe que ele monta do departamento ou em pesquisa. E aí ele publica o resultado disso na parte de publicação. Então, um cara como um Kotler da vida ou similares, eles têm metas financeiras altamente agressivas para trazer investimento que vai ser revertido ali em pesquisa para a universidade. Então, eu acho que o Kotler, ele primeiro que ele não deve mais nada para ninguém, né? Ele está com mais de 90 anos, ele não está nem aí, né? Então, o cara ele tem dinheiro para 15 gerações. Eu sinto, ao ler os livros novos do Kotler, que ele tenta resgatar um privilégio que ele já teve na academia, na década de 60, na década de 70, e que, honestamente, ele perdeu muito depois do boom da administração de marketing do livro dele. Então, essas invenções que ele traz, algumas eu acho que são muito furadas ou já são tratadas por outros, e eu fico chateado do Kotler não citar. Só que ele não tem mais essa preocupação, ele está cagando, né? Ele não cita mais ninguém. Então, por exemplo, quando ele fala de persona, no livro lá do Marketing 5.0, ele
ele fala, persona, o que que é? Coloca lá a persona, como o guru fala, né, que é um cara lá, a persona aqui é a Diana. A Diana, ela gosta de sair maneiro para comprar pizza. Ela prefere pizza de camarão, só que ela tem alergia. Né? E isso é a persona, né? Fala desse tipo de coisa. Ele fala sobre isso, ele explica o que os gurus falam que é persona, mas quando ele vai falar de segmentação, o que ele fala é que no mundo platônico, a capacidade de tecnologia, de análise de Big Data, né, de ferramenta de CRM, de Business Intelligence que as empresas têm, permitiria, no mundo teórico-platônico, que a gente conseguisse desenhar personas que representassem cada indivíduo. Né? Cada indivíduo. E depois ele ensina como é que faz segmentação. Então, o que é o meu entendimento? O meu entendimento é que algumas coisas ele fala só para poder ganhar um espaço ali comercial. Porque mesmo quando ele fala de persona, ele fala, cara, qual é a utilidade de eu dizer uma persona que represente cada indivíduo? E para isso eu vou ter que ser o Google ou a Amazon, para poder chegar a esse grau de sofisticação. E aí ele explica que tem que fazer segmentação, como sempre tem que ter feito segmentação. Então, eu vejo um pouco por aí. Então, eu não estou querendo dizer que o que ele fala, o modelo dos 5 A's, é ruim. Eu, por exemplo, trabalho olhando para a teoria de processo decisório de compra. Eu vou até mostrar isso no curso, que vocês vão ver em livro de processo decisório, em livro de comportamento do consumidor, tá? E tento mostrar nesse processo como é que o funil tradicional e o AIDA eles se comportam, né? E, entretanto, quando você começa a aprender mais de marketing, vai dar um zoom mais amplo, e você entende exatamente o que é a experiência de marketing, aí você percebe que a experiência ela começa antes do fulano entrar em contato com você, e ela, obviamente, normalmente ela é perene, né? Mas ela poderia terminar quando o cara cancela o relacionamento com você, teoricamente. Então, os caras do funil e da AIDA, eles começam a falar que é quando você capta o lead, ou capta lá o contato. Aí começou o processo, é quando você capturou ele. Mas o processo decisório, ele começa quando o fulano, o consumidor, o cliente, ele está sozinho lá no sofá dele, tá? Ele está distante de qualquer coisa. E a primeira coisa, né, o momento zero, é quando ele realiza, ele percebe que ele está em desequilíbrio. Né? Acontece alguma frustração, um desequilíbrio que faz com que esse fulano tome uma série de passos para voltar a equilibrar, seja lá o que estiver ruim no corpo dele. É a mesma coisa que acontece quando a gente está com fome ou com sede. Né? Então, você sente sede, o teu organismo percebeu esse desequilíbrio e você vai fazer uma série de coisas para matar a sua sede. O processo decisório é assim. Né? Então, eu estou lá na minha casa e falei assim, caramba, né? Eu estou vendo um seriado, aí bateu uma luz. Cara, eu estou desatualizado, eu vou rodar no mercado, Aí eu percebi que eu estou com um problema. A partir daí, eu vou tentar ver como é que eu faço tentando tratar. E aí, qual é o problema do funil? Porque quando você fala em topo do funil, usando a linguagem da galera, topo do funil, né, é um momento que eu falo assim, cara, mesmo que isso funcione e exista, eu não vou colocar isso em causa agora, e acho que é uma coisa que é útil também de você pensar, também no funil é útil, não descartaria como eu descartaria outras coisas, não. Quando eu penso nisso, eu falo assim, porra, eu sou uma empresa pequena, sou uma microempresa eventualmente, sou uma empresa média com poucos recursos. Será que vale a pena eu ir até lá, o topo do funil, que o cara ele está naquela, como é que eu me preparo melhor para o mercado de trabalho? Será que eu vou até lá para vender meu curso para ele? Porque nesse momento o cara não está nem claro na cabeça dele o problema e como é que ele pode solucionar. Ele vai descobrir que ele pode ter uma mentoria com fulano, que ele pode comprar livro, que ele pode fazer um MBA, pode fazer um mestrado, pode fazer um curso de curta duração, pode aprender sozinho, autodidata. Então, tem muita possibilidade na cabeça dele. Será que, nesse momento, eu consigo brigar com outras possibilidades e ir até lá e falar com ele? É muito custoso. É muito custoso. O mais real, para a maior parte das empresas, o mais realista é trabalhar o seu prospect quando ele está na cara do gol. É quando ele sabe, eu preciso, para resolver minha vida, de um curso na área de marketing. Aí eu vou falar com ele. Eu não tenho como ajudar ele.
Agora, Nino, eu sou a Nike, eu sou o Itaú, eu consigo falar com o cara em qualquer momento, então vai falar com ele. É óbvio que é útil, é claro que é interessante, né? Mas não é realista para uma parte de nós, ok?